Olá, amada, seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje, como você já percebeu no título, eu tenho um convite para fazer a você. Vamos ler a Bíblia juntas no próximo ano? Sim, ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse durante o ano de 2023. Eu sei que muitas de vocês já têm esse hábito, outras começaram, mas não conseguiram perseverar até o fim. E agora eu quero fazer esse convite para irmos juntas nessa caminhada. A questão que eu quero propor para você aqui, ela vai ser um pouco diferente. Apesar de estar te convidando para lermos a Bíblia juntas, não necessariamente eu quero que façamos isso ao mesmo tempo, e eu vou te explicar por quê. Eu quero trazer aqui 3 pontos importantes a você considerar acerca de lermos toda a Bíblia durante o ano de 2023, mas eu quero te incentivar, eu quero te encorajar a fazer isso, porque sinceramente não há coisa melhor do que lermos a palavra de Deus durante o ano inteiro, termos aquele tempinho para estar com a palavra de Deus e saber que mais uma vez conseguimos lê-la de capa a capa. Antes de começar a passar para você os 3 pontos que eu considero importantes, eu só quero ressaltar para você algo que eu acho importante pontuar. Mais do que ler a Bíblia de capa a capa, nós sabemos que é mais importante vivê-la. Não adianta nada você ler as Escrituras de capa a capa, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, e ser uma pessoa que não se preocupa em aplicar e trazer para a tua própria vida aquilo que você está lendo. Não transformar a tua leitura bíblica em um mero ato religioso. Por isso eu quero trazer ao teu coração o incentivo, a proposta e o desejo de ler toda a Bíblia no próximo ano, mas que você faça isso da maneira correta. Por isso, eu quero trazer aqui 3 pontos importantes a você considerar ao começar essa jornada comigo. O primeiro ponto é: tenha um propósito. Eu sempre acredito que termos um porquê fazemos as coisas é muito importante. Quando eu sei o porquê eu estou fazendo alguma coisa, eu sou motivada a continuar quando as adversidades vêm, quando as dificuldades chegam. Por quê? Porque eu me lembro o porquê eu estou fazendo isso. Então, tenha um propósito. Qual será o teu propósito ao ler a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse? Estar mais perto do Senhor? Pela primeira vez você conseguir realmente ler toda a palavra de Deus? Você se condicionar a regularmente estar com uma porção das Escrituras? Tenha esse porquê. Ele vai fazer a diferença quando as coisas começarem a ficar difíceis, a manter o teu compromisso. E acredite, a simples leitura da Bíblia pode parecer algo tão simples e tão corriqueiro, mas que acaba se tornando desafiador em alguns momentos. Por exemplo, para algumas pessoas, ler Gênesis até que fica fácil. Quando ela começa a entrar em Êxodo, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. Quando elas entram em Levítico e começam a se deparar com as questões da lei, dos rituais da lei, elas começam a ficar desanimadas. Outros conseguem avançar até o livro de Crônicas e quando chegam lá, parece que estão lendo uma lista telefônica. Ou seja, desafios vão surgir durante o teu percurso de ler toda a Bíblia. Mas lembre-se sempre do porquê você está fazendo isso e principalmente lembre-se, tudo que está na palavra foi o Senhor que permitiu que estivesse ali. E se está ali, tem um propósito, tem um porquê. Então, não desista. Quando as coisas ficarem meio complexas, quando você estiver achando que nem está entendendo direito o que você está lendo, persista, porque você sabe o porquê você começou. A segunda questão que eu quero que você considere é ter um plano. Por que é importante ter um plano de leitura bíblica? Porque é uma forma de você ir marcando o caminho que você está percorrendo. Lá no meu blog, há alguns anos atrás, eu já disponibilizei vários planos de leitura bíblica. Eu disponibilizei leitura bíblica até da própria Sociedade Bíblica do Brasil, que ela traz o plano de leitura bíblica em um ano. Inclusive, algumas Bíblias, e você pode ter até uma delas em casa, ao final da Bíblia, elas contam com um plano de leitura bíblica. Como é o caso dessa Bíblia que eu uso aqui, ela tem o plano de leitura bíblica anual, onde a própria Bíblia traz os meses do ano e as referências que você deve ler a cada dia. Mas mais do que você ter esse plano, é você aprender a respeitar o teu tempo. Por isso que quando eu comecei o vídeo, eu falei que quero convidar você a ler a Bíblia comigo
comigo, mas não necessariamente no tempo que eu vou ler. Por quê? Tem pessoas que conseguem ler a Bíblia inteira em um ano, então ela começa em janeiro e ela termina 31 de dezembro. Para outras pessoas, elas podem escolher ler a Bíblia inteira em 100 dias. Elas leem a Bíblia por 6 dias, têm um dia de pausa, lê mais 6 dias, tem um dia de pausa, até completar 100 dias e em 100 dias ela termina o plano de leitura bíblica. Tem outras pessoas que preferem ler mais devagar, então elas escolhem um plano de leitura bíblica em 2 anos. No meu caso, eu sempre faço a leitura bíblica em 3 meses. Então, por isso que eu quero convidar você a ler a Bíblia comigo, mas não necessariamente no meu tempo. Porque para mim funciona ler a Bíblia em 3 meses. Eu não gosto de ler a Bíblia em um ano, eu acho muito extenso, muito prolongado. Então eu prefiro fazer a minha leitura bíblica anual em 3 meses. Mas isso não significa que é a única maneira, é a única forma e a forma correta. O que eu quero incentivar você é que no dia 1º de janeiro, nós juntas comecemos a ler a Bíblia. Então, se você vai embarcar nessa jornada, já deixa nos comentários. Eu vou ler a Bíblia inteira em 2023. Eu quero saber quem vai estar comigo nessa jornada, independente do tempo que você vai levar para fazê-lo. Seja 100 dias, seja 3 meses, seja um ano, o importante é que estaremos juntas nessa missão e nesse propósito. E a última coisa que eu quero que você considere, e essa para mim é muito importante, porque muitas mulheres me procuram com essa dificuldade. Elas dizem: Suzy, eu tento ler a Bíblia inteira, eu tento ler de capa a capa, mas eu não consigo. Por quê? Porque quando eu vou lendo, eu vou fazendo um estudo, eu vou... Para aí e vamos entender. Quando você se propõe a ler a Bíblia, o plano anual de leitura bíblica, nós não estamos falando de estudo bíblico. Você não vai fazer a tua leitura anual para estudar a Bíblia. É claro que você não vai ler a Bíblia como um livro qualquer, ou para cumprir um ritual, fazer aquela leitura rápida. Ai, cumpri, passou o dia de hoje, amanhã eu leio de novo. Não é sobre isso. Mas precisamos entender também que a leitura bíblica não é um estudo bíblico, por isso você não para quando você está fazendo a sua leitura para se aprofundar em alguma questão que aparece. Então, o que é que você faz? Eu sempre recomendo que ao fazer a tua leitura bíblica, você tenha do seu lado um caderninho, um bloquinho de notas e alguns lápis de marcação, porque eu gosto de ter lápis para marcar. Às vezes, se você não gosta de marcar a Bíblia, só um caderno já vai te ajudar. E qual é esse propósito? Quando você vai fazendo a sua leitura bíblica, acredite em mim, o Espírito Santo, ele fala com você. Você vai ter alguns versículos que vão saltar aos teus olhos. Então, o que é que você faz? Você anota isso no caderninho e volta para a tua leitura. Você sentiu que precisa estudar mais profundamente algum texto? Anota no caderno e volta para a tua leitura. Quando você terminar a sua leitura, essas coisas que você anotou no seu caderno, você vai tirar um dia de estudo bíblico para se aprofundar nela. Nós precisamos entender a diferença entre leitura bíblica e estudo bíblico. Quando estamos nos propondo a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, é no sentido de nos aproximarmos mais de Deus, de nos conectarmos mais com Ele, de adquirirmos conhecimento da Sua Palavra, mas não vamos fazer estudo profundo. Quando eu falo para você sobre ter lápis para marcação, não é a tabela de código de cores que nós fazemos juntas quando estudamos a Bíblia. A tabela de código de cores, ela é utilizada quando estudamos a Bíblia. Por isso que eu gosto de ter a Bíblia de estudo e a Bíblia que eu leio. Por exemplo, eu li essa Bíblia tanto esse ano quanto ano passado, foi a Bíblia que eu fiz a minha leitura de capa a capa, mas não é a Bíblia que eu faço estudo bíblico. A Bíblia que eu faço estudo bíblico é aquela que eu mostro a vocês quando estudamos a Bíblia juntos. Suzy, mas eu não tenho 2 Bíblias. Não tem problema, não use a tabela de código de cores quando você estiver fazendo a sua leitura anual. A tabela do código de cores é para você usar apenas quando você estiver estudando a Bíblia. No meu caso, eu decidi, quando eu adquiri essa Bíblia e eu sabia que essa Bíblia seria a minha Bíblia para leitura, por exemplo, marcar toda vez que eu visse o nome de Jesus, eu iria marcar usando a cor rosa. Eu acho que você consegue ver aqui.
Então, em todos os textos do Novo Testamento, onde tinha o nome de Jesus, referência a Jesus, eu pintava de rosa. Mas isso não está relacionado ao meu código de cores, isso não está relacionado ao estudo bíblico. É algo que eu decidi fazer ali no meu tempo de leitura bíblica. O que eu quero que fique claro para você que vai embarcar nessa jornada comigo é que o teu tempo de plano de leitura bíblica não é estudo bíblico e também não é o teu momento devocional. Se você tem dúvidas sobre leitura bíblica, estudo bíblico e devocional, eu já gravei um vídeo aqui no canal, eu vou deixar marcado aqui para você conferir depois, mas o plano de leitura bíblica, o propósito é conexão com Deus, aproximação do Senhor e conhecimento de sua palavra. Então, eu quero convidar você a juntas estarmos nesse propósito, nesse compromisso. Não se preocupe se você não vai ler em 3 meses. Eu não estou convidando você a fazer isso em 3 meses. Se você vai fazer em 3 meses, lá no blog tem o plano de leitura bíblica em 3 meses para você ir marcando, para você saber quantos versículos você precisa ler por dia. E como eu falei, tem os outros planos também. Eu vou deixar tudo aqui no box de informações. Eu vou deixar passando aqui do meu ladinho, eu vou até afastar um pouquinho aqui para eu colocar essa tela, onde você vai ver onde você clica para abrir as informações do vídeo. Isso é outra coisa que eu tenho recebido bastante dúvida das meninas, quando eu falo que tem alguma coisa no blog, quando eu falo que o link está no box de informações. Algumas meninas não estão sabendo onde procurar. Então, nesse videozinho que está passando aqui do lado, é só você clicar em mais e vai abrir toda a descrição do vídeo. É ali que eu deixo os links para você. Combinado? Então, eu vou ler os comentários de vocês, vou conferir quem vai estar nessa jornada comigo. Eu espero que todas vocês abracem esse desejo de ler a Bíblia toda comigo em 2023, para que possamos continuar crescendo juntas, como mulheres segundo o coração de Deus. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!